Fala aí, pessoal! Meu nome é Miriam, sou professora de filosofia e vou estar corrigindo com vocês o PE de filosofia do segundo trimestre da segunda série. Então vamos lá. A primeira questão, ela diz o seguinte: sabe-se que a produção de conhecimento supõe dois métodos científicos, o racionalismo e o empirismo. John Locke é um empirista e, na tentativa de responder algumas questões, posto que Locke não só se destacou como cientista político, ele afirma que o indivíduo, alguém que na produção do conhecimento pela experiência vivida, o indivíduo tem a base da sua produção científica. Nesse sentido, qual o argumento que ele usa para afirmar que a verdade supõe a experiência como sua base de construção de conhecimento científico? Pessoal, a estrutura do pensamento do Locke é a seguinte: ele vai criticar que o ser humano nasça com as chamadas ideias inatas, conhecimento inatos. Ou seja, o que é isso? É um tipo de conhecimento que alguns filósofos acreditam que existam dentro do ser humano e existam na gente antes mesmo da gente nascer. A gente já nasce com aquelas ideias. E aí o que Locke vai fazer é criticar essa ideia de que nós já nascemos com algumas ideias inatas, de que nós já ao ato do nascimento já possuímos dentro de nós desenvolvida algumas ideias, alguns conhecimentos. E o que ele vai dizer é o seguinte: o homem é como uma tábula rasa, ou, trazendo para a nossa realidade, o homem é como uma folha em branco. Ele nasce como uma folha em branco. E a partir das experiências, o que faz muito sentido, já que Locke é um empirista, a partir das nossas experiências, a partir das nossas sensações, nós vamos adquirindo conhecimento. E aí ele vai dar um exemplo. Como é que você sabe o que é uma maçã? Em um determinado momento você comeu uma maçã, você sentiu o gosto daquela maçã, você observou a textura daquela maçã, a cor daquela maçã, você provou a textura, desculpa. Então, a partir daquele momento que você teve aquela experiência sensorial com aquela maçã, você teve uma ideia do que é uma maçã. Ou seja, as ideias, de acordo com Locke, elas são sensoriais, elas são desenvolvidas pela vida adentro. O ser humano não nasceria com nenhum tipo de ideia inata. Sim, nós seríamos construindo conhecimento, construindo essas ideias a partir das nossas experiências, a partir da nossa vivência. Vamos então para a questão de número 2. Ela diz o seguinte: as referências liberais indicam uma nova condição política no cenário mundial, a partir do contrato social iniciado com Thomas Hobbes. Qual seria o princípio do poder político, ainda na concepção contratualista, para Locke? Ou seja, a questão está falando para a gente que essa questão contratualista surgiu com Hobbes, mas o que ela está pedindo é o surgimento do poder político na concepção de Locke. E como é que houve esse surgimento de poder político na concepção de Locke? Para Locke, o estado de natureza é um estado de liberdade. É um estado onde o homem goza de uma plena liberdade. Mas diferente de Hobbes, do que Hobbes pensa, Locke não acredita que esse homem necessariamente entraria em um estágio de competição. O que ele vai dizer é o seguinte: neste momento em que esse homem usufrui dessa liberdade, ele vai usar dessa liberdade para modificar a natureza que o cerca. A partir do momento em que esse homem usa da sua liberdade para poder modificar a natureza que o cerca, aí surge a propriedade privada. Quando uma árvore era uma árvore qualquer, ela não possuía dono. Agora, a partir do momento que esse homem usa da sua liberdade para modificar aquela árvore, ele pode dizer que o produto final dessa modificação é dele. De acordo com Locke, surge-se assim a propriedade privada. E o que vai acontecer? Esses homens, eles vão temer pela sua propriedade privada. Por quê? Porque eles vão querer um julgamento imparcial.
imparcial. Como assim um julgamento imparcial? Essa liberdade que dava a liberdade para o homem modificar a natureza e construir a sua propriedade privada, também dava liberdade para que outro homem tentasse usufruir da sua propriedade privada. E a partir do momento em que isso acontece, o homem que criou aquela propriedade privada também teria a liberdade de punir o homem que tentou violá-la. E é aí que entra o problema, e é aí que entra um possível conflito. Sendo assim, esse homem, ainda em seu estado de natureza, por uma medida de precaução, por uma medida de conservação da sua propriedade privada, em que ele, por meio de sua liberdade, conseguiu criar, ele vai, em comum acordo, criar um contrato social. Ou seja, o contrato social ele se estabeleceria para poder gerar um julgamento imparcial, sendo assim evitar um conflito. De acordo para Locke, esse contrato social vai ser estabelecido como preucação, como preservação daquilo que o homem construiu em seu estado de natureza. Sendo assim, instituído o contrato social, também seria instituído posteriormente o governo, que teria como função, além de garantir a validade deste contrato social, a preservação à propriedade privada. Então, para Locke, o poder político surge como uma maneira de preservar a propriedade privada que é criada pelo homem em seu estado de natureza, usufruindo da sua liberdade. Então, essa é a forma que, de acordo com Locke, surge-se o poder político. Então, vamos para a questão de número 3. Ela diz o seguinte: em que acreditava John Locke e os iluministas? Bom, nessa questão vocês podem abordar diferentes temas, diferentes assuntos, porque realmente, como John Locke é considerado um pensador iluminista, podem haver diversas coisas para ser colocadas nessa questão. Eu vou falar algumas delas e, se vocês quiserem, vocês podem colocar, ou também tem outras certas, não são só essas que estão certas. Bom, ambos concordam que o governo é passível de contestação, né? O John Locke vai desenvolver em sua teoria, em sua política, em sua filosofia, que o governo, o Estado, ele tem como prioridade, ele tem como função a preservação da propriedade privada. Porém, a partir do momento em que esse Estado viola a propriedade privada, ele pode ser contestado, ele pode ser destituído. E os iluministas também vão acreditar nessa questão de contestação do poder. O outro ponto é que ambos se opõem ao despotismo, ambos se opõem a essa questão da concentração do poder nas mãos do rei, nas mãos do monarca, nas mãos do soberano. Então, são dois pontos em que as políticas dos iluministas e de John Locke se encontram, tanto que John Locke é considerado um pensador iluminista. Vamos então para a questão de número 4. Ela diz o seguinte: a teoria de Rousseau nos diz que a possibilidade de acreditar na natureza humana como elemento fundamental para o exercício do contrato social. Nesse sentido, ao homem, também afirma, há um empecilho para que este se torne, segundo a sua própria natureza, alguém de convívio pacífico. Que elemento é esse e como adquiri-lo? Bom, o texto de Rousseau está falando sobre o alcance, a possibilidade de alcance a uma sociedade pacífica, a uma sociedade que ele considera como a ideal. E ele vai estabelecer como quesito para o alcance dessa sociedade um novo contrato social. E como é que funcionaria esse novo contrato social? Bom, Rousseau diz que o primeiro passo para o estabelecimento é a abolição da propriedade privada. Não só da propriedade privada, como de todas as particularidades do homem. Aquilo que faz aquele homem pensar como um indivíduo, pensar como alguém egoísta, digamos assim.
Então, a partir do momento em que essas particularidades são retiradas, são descartadas, aquele homem está pronto para poder pensar como uma comunidade. A sociedade também funcionaria de uma forma comunitária. Tudo seria de todos e nada seria de ninguém. Então, de acordo com Rousseau, tudo se encaminharia para que este homem pensasse não mais como um homem, como um indivíduo, e sim como uma sociedade, sim como um corpo social. E é isso que ele vai chamar de vontade geral. A vontade geral é quando alcançamos essa consciência social, essa consciência de pensar como um corpo social, como uma comunidade, e não como uma pessoa, não como um grupo de pessoas que concordam porque a opinião delas vai favorecê-las de alguma forma. Não, e sim pensar como um corpo social, pensar o que é melhor para aquela sociedade. Então vamos para a questão de número 5. Ela vai dizer o seguinte: qual seria a ideia central da teoria contratualista de Hobbes em suas constituições sobre a política, enquanto estabelecimento, a refutação da teoria maquiavelista? Ou seja, quais seriam as diferenças que a gente pode estabelecer entre a política em Hobbes e a política em Maquiavel? Bom, para Hobbes, o Estado ele surge neste acordo, neste pacto social, onde os homens cedem para o governo parte de suas liberdades, e o governo assim garantiria a validade do contrato social. O governo, ao possuir esse conjunto de liberdades que a ele é cedido pelos próprios cidadãos, ele teria como dever garantir este contrato social. Ou seja, o que Hobbes está dizendo é que o governo ele tem que ter a força necessária para poder colocar o contrato social em validade, para poder colocar o contrato social valendo. Então, o governo ele deveria sim ser forte, mas para garantir um acordo já premeditado, que seria o pacto ou o acordo social, o contrato social. E, de acordo com Maquiavel, ele vai dar um certo protagonismo à figura do príncipe ao dizer que valeria ao príncipe a virtude, que seria que a virtude do príncipe em lidar com as situações de fortuna, a virtude do príncipe em lidar com situações inesperadas, sejam elas positivas ou negativas, e seria justamente essa capacidade, essa virtude do príncipe que garantiria o equilíbrio ao reino, à sociedade. Então, a gente pode ver que o Maquiavel ele vai privilegiar essa virtude do príncipe, essa virtude do governante, enquanto Hobbes ele vai dizer que o governo tem sim que ser forte, tem sim que ser poderoso, mas para poder fazer valer o contrato social, algo que já foi premeditado, algo que foi estabelecido como um acordo entre os homens. Foi, galera? Então vamos para a questão de número 6. Ela diz o seguinte: a filosofia de John Locke supõe um otimismo. Esse otimismo era relacionado a quê? Bom, esse otimismo da filosofia de John Locke era relacionado à natureza humana, porque John Locke acredita que o homem em seu estado de natureza não necessariamente vai se confundir com o estado de guerra. Ele não acredita que o estado de natureza e o estado de guerra signifiquem a mesma coisa. Então, ele vai ter um certo otimismo em relação à figura humana, já que ele está pressupondo que o homem em seu estado de natureza não seria aquele homem, como a gente pode observar em Hobbes, que está sempre passível de competição e sempre passível de entrar em conflito. Então, essa é a filosofia otimista de Locke em relação à figura humana. Questão de número 7 diz o seguinte: diga qual a proposta defendida por Montesquieu em relação aos poderes que operam no Estado. Bom, Montesquieu vai propor
a divisão dos três poderes da tal forma como conhecemos hoje, entre executivo, legislativo e judiciário. Ele não vai ser o primeiro a propor essa divisão, mas ele vai ser um dos mais importantes que vai deixar como legado a divisão dos poderes na qual nós usamos até os dias atuais. E essa divisão dos três poderes vai servir, dentre outras coisas, para poder frear o poder, como a gente resolveu na questão de número 1, para poder impedir que este poder alcance um certo despotismo, para impedir que esse poder esteja concentrado nas mãos de um monarca, de um soberano, de um déspota. Então vamos para a questão de número 8. Ela diz o seguinte: a filosofia contratualista propõe uma discussão política a partir da natureza humana. Neste sentido, qual dos filósofos apresentam uma tese onde o homem em seu estado de natureza seria um bom selvagem? Bom, a resposta é o Rousseau, né, galera? Ele vai propor que o homem em seu estado de natureza é chamado o bom selvagem. É um homem que não entraria em conflito, não entraria em competição, já que ele está se dispondo dos recursos da natureza e isso não causaria a ele nenhum tipo de competição. De acordo com Rousseau, a competição ela vai ser criada, o homem vai ser corrompido a partir do momento em que ele passa a viver em sociedade. Tanto que existe a famosa frase: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Questão de número 9 diz o seguinte: em sua análise filosófica, Thomas Hobbes chega à conclusão de que o homem é o lobo do próprio homem. O que Hobbes quis expressar com essa afirmação? Galera, o que o Hobbes está dizendo ao proferir essa afirmação, o homem é o lobo do próprio homem, é que o homem em seu estado de natureza, o homem em sua natureza real, ele é capaz de ser o predador, de fazer mal, de causar coisas ruins a alguém semelhante, a alguém da sua própria espécie, ou seja, o homem é o seu próprio predador. O homem possui essa capacidade de destruir e machucar alguém da sua própria espécie. E de acordo com Hobbes, é justamente devido a essa capacidade do homem de estar em conflito, de estar predando alguém da sua própria espécie, que vai levar ao surgimento do contrato social e do governo. Justamente porque o homem, em seu estado de natureza, acabaria originando um estado de guerra deflagrada. Então vamos para a questão de número 10. Ela diz o seguinte: Hobbes recorre ao uso de uma figura mítica ao realizar a construção de suas teorias políticas. Diga qual figura e qual o objetivo do seu uso nesse contexto. Bom, a figura que Hobbes vai usar para poder elucidar, para poder demonstrar como ele imagina que deva ser o poder político, é a figura do Leviatã, que é uma figura bíblica extremamente antiga, uma figura que denotava um monstro, alguém extremamente forte, que vivia nos mares, enfim. E o objetivo dele em comparar o poder político com o Leviatã é justamente porque ele quer demonstrar o poder que o Estado deveria ter, o poder de coerção, o poder de manter, de utilizar de sua força para poder manter o contrato social e impedir que o estado de guerra, o estado de competição entre os homens retorne. É justamente esse o poder e a magnitude que o Estado deve obter para poder ter a capacidade de controlar esses homens que têm em sua natureza uma aptidão à competição. Então, pessoal, é isso. Esse foi mais um pé e espero que tenha ajudado vocês.